Hoje eu vou ler um comentário sobre o livro de Hebreus, o capítulo 7, que é um capítulo muito complexo, né? Agora chegamos a uma passagem que é de suma importância para o autor da carta aos Hebreus. É tão difícil entendê-lo que temos que tratá-la de uma maneira particular. O capítulo 7 terminou com a afirmação de que Jesus foi constituído sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é o pensamento mais característico de Hebreus. Atrás dele se escondem modos de pensar, argumentar e usar a escritura que nos são inteiramente estranhos, mas tratemos de entrar neles. O melhor será reunir, em primeiro termo, tudo o que o autor tem a dizer sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque para lê-lo como uma totalidade, antes de fazer uma divisão em passagens mais curtas que estudaremos em detalhe. Em seguida, tentaremos entender qual foi a intenção do autor ao expor este pensamento. A primeira passagem é Hebreus 5, do 1 ao 10. A segunda passagem que desenvolve esta ideia é todo o capítulo 7. Portanto, vejamo-lo em sua totalidade, lembrando que o último capítulo de Hebreus 6 afirmou já que Jesus foi feito sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Estas são, pois, as passagens em que o autor de Hebreus descreve a Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vejamos o que é precisamente o que quer dizer ao usar esta concepção. Devemos começar entendendo a posição geral da parte. O ponto de partida é a ideia da religião como acesso a Deus. Segundo Hebreus, a essência da religião é que leva o homem, sem temor nem barreiras, à presença de Deus. Agora, para que este acesso a Deus seja possível, existiam dois meios. Em primeiro termo, a lei, a ideia básica da lei, que enquanto o homem observa fiel e obedientemente os mandamentos, se mantém numa posição de amizade com Deus, e as portas à sua presença ficam abertas. Mas os homens não observam nem podem observar a lei e, portanto, não permanecem em comunhão com Deus. O acesso à sua presença fica interrompido. Precisamente para reparar esta situação de afastamento, existia o segundo, o sacerdócio e todo o sistema sacrificial. A palavra latina para sacerdote é pontifex, que significa construtor de pontes. O sacerdote é um homem cuja função consiste em tender uma ponte entre os homens e Deus. De que maneira? Por meio do sistema sacrificial. O homem quebrantou a lei e, por este ato, interrompeu sua comunhão O homem quebrantou a lei e por esse ato interrompeu sua comunhão com Deus, obstruindo o caminho que conduz a ele pela oferenda de um sacrifício correto. Este quebrantamento fica expiado. Assim se restaurava a comunhão com Deus e se removiam barreiras. Isto era em teoria, mas na prática a vida inteira manifestava precisamente que o sacerdócio e seu sistema sacrificial não podiam tornar isto realidade. Não havia escape ao distanciamento humano de Deus, que era consequência do pecado. O problema consistia em que nem todos os esforços do sacerdócio e todos os sacrifícios podiam restaurar a entrega perdida ou fazer com que o pecador recuperasse sua familiaridade com Deus. Portanto, segundo o argumento do autor, se requeria um sacerdócio novo e diferente e um sacrifício novo e eficaz. De outra maneira, o caminho à presença de Deus jamais podia ser aberto. O autor de Hebreus vê em Jesus Cristo o único sumo sacerdote que pode abrir o caminho a Deus e chama o sacerdócio de Jesus
um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. De onde adquiriu esta ideia? De uma passagem do Antigo Testamento. No Salmo 110:4 está escrito: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A outra citação provém de Gênesis 14, 17 ao 20, onde se narra a história de Melquisedeque. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Destas duas passagens, o autor constrói a imagem do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e do que significa o sacerdócio. Mas antes de entrar em seu procedimento, devemos compreender o método judeu de interpretar as Escrituras. De fato, o autor de Hebreus fez aqui o que teria feito qualquer rabino judeu experiente. Segue os métodos rabínicos de interpretação. Para entender este método, terá que saber duas coisas. Para o judeu erudito, toda passagem da Escritura tinha 4 significados, aos quais se davam 4 nomes diferentes. Em primeiro lugar, o Peshat, que é o sentido literal e real. Em segundo lugar, Remás, que é o significado sugerido. Em terceiro lugar, ele Derush, o resultado depois de uma longa e esmerada investigação. Finalmente, o Sod, que é o sentido alegórico ou interno. Agora, é um fato que para o judeu o sentido mais importante deste todo ponto de vista era o quarto, o Sod, o sentido interno, alegórico e místico. O judeu não se interessava tanto no sentido óbvio, literal, histórico e empírico de uma passagem como no alegórico e místico que se podia solicitar do mesmo. O sentido mais importante era aquele que se podia ler na passagem, e este sentido interno podia carecer, obviamente, de toda conexão com o sentido literal do relato. Era absolutamente permissível, de fato, era a prática regular tirar as frases fora de contexto para ler nelas significados que nós consideraríamos fantásticos e absolutamente injustificados. Isto é o que o autor de Hebreus faz aqui. Em segundo lugar, para a interpretação do autor, é essencial perceber que os intérpretes judeus consideravam-se completamente justificados em argumentar não só sobre o expresso, mas também sobre silêncios da Escritura. Em outras palavras, podia-se construir um argumento não só do que a Escritura dizia, mas também do que não dizia. De fato, nesta passagem, o autor de Hebreus baseia seu argumento tanto no que a Escritura não diz de Melquisedeque como no que realmente diz dele. Agora vejamos no que difere a qualidade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque da qualidade do sacerdócio comum araônico existente. Melquisedeque não tem genealogia, não tem pai, não tem nem mãe, Hebreus 7:3. Agora nota-se em seguida que este é um dos argumentos tirados do silêncio da Escritura. A Escritura não proporciona a genealogia de Melquisedeque, isto não proporciona a genealogia de Melquisedeque. E isto não era habitual por duas razões. É justamente o contrário da prática de Gênesis, as genealogias. São uma característica de Gênesis, constantemente encontramos ali listas de antepassados de alguém, mas Melquisedeque aparece em cena como se não proviesse de nenhuma lista, isto é, em si mesmo, fora do costume. Mas há algo muito mais importante, é o contrário das regras que governavam o sacerdócio araônico. Este sacerdócio dependia inteiramente da ascendência. Sob a lei judia, ninguém podia ser em nenhum caso sacerdote
se não podia exibir uma árvore genealógica ininterrupta e certificada que se remontasse até Arão. Aquele que não possuía esta genealogia não podia ser sacerdote por nenhuma razão do mundo. O caráter e a capacidade nada tinham que ver com o sacerdócio. A única coisa essencial era essa árvore genealógica. Quando os judeus voltaram do exílio a Jerusalém, achamos que algumas famílias sacerdotais não puderam exibir seus registros genealógicos e por isso foram excluídas para sempre do sacerdócio. Esdras 2, 61, 63, Neemias 7, 63, 65. Por outro lado, se alguém podia ostentar uma árvore genealógica que chegava até Arão, só com exceção de específicas taras físicas, nada na terra podia impedir que fosse sacerdote. A genealogia o era literalmente tudo. Desta maneira, a primeira diferença entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque era esta. O sacerdócio araônico dependia da ascendência genealógica, o de Melquisedeque das qualidades pessoais e só destas. O sacerdócio de Melquisedeque se baseava no que era e não no que tinha herdado. Como o expressa um investigador, é a diferença entre um direito baseado na legalidade e um direito baseado na personalidade, em primeiro termo, e sobretudo o novo sacerdócio se baseia nas qualidades pessoais e só nestas. Hebreus 7:1-3 menciona outras qualidades de Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa literalmente rei de justiça. A palavra Salém significa paz, por isso era também rei da paz. Vimos que não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia alguma, mas novamente o autor vai ao silêncio da Escritura. Não se nos diz quando começou Melquisedeque seu sacerdócio, nem quando terminou, nem quando nasceu, nem quando morreu. Por isso, se deduz que Melquisedeque não tem princípio nem fim e que seu sacerdócio perdura para sempre jamais. Disto nós podemos reunir 5 grandes qualidades do sacerdócio de Melquisedeque. É um sacerdócio de justiça, é um sacerdócio de paz, é um sacerdócio de estirpe real, porque Melquisedeque era real, não era rei, né? Melquisedeque era rei. É pessoal e não herdado, porque não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia. É eterno, porque não tem nem nascimento, nem morte, nem sacerdócio, não tem e seu sacerdócio não tem princípio nem fim. Estas são, portanto, as qualidades que diferenciam o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque do sacerdócio comum. Supondo que tudo isto seja verdade, como pode provar-se que o sacerdócio de Melquisedeque é superior e maior que o sacerdócio araônico, para provar isto, o autor se apoia em 2 pontos do que Gênesis relata sobre Melquisedeque. Em primeiro lugar, disse ali que Abraão deu a Melquisedeque os dízimos de tudo. Agora também os sacerdotes requeriam dízimos, mas há duas diferenças. Mas há 2 diferencia, certo? Tá isso. Mas há 2 diferencia. Os sacerdotes recebiam o dízimo de seus irmãos, de seus correligionários judeus, e isto como resultado de uma prescrição legal, e era-lhes dado esse direito, mas Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, com quem não tinha nenhuma conexão racial e de fato foi o fundador da nação judia. Além disso, exigiu-lhe os dízimos não porque uma lei lhe desse o direito para isso, mas por um direito pessoal indisputável. Ele não precisava de uma lei que lhe autorizasse a pedir dízimos. Ele tinha direito, por certo que isso o coloca acima do sacerdócio comum. Em segundo lugar, disse que Melquisedeque abençoou a Abraão. Agora é sempre o superior quem abençoa o inferior. Portanto, Melquisedeque era superior a Abraão, que foi o fundador da raça judia e o único destinatário das promessas de Deus. Isto efetivamente dá a Melquisedeque um lugar insuperável. A B. Bruce sintetiza
desta maneira os pontos nos quais Melquisedeque é superior ao sacerdócio ordinário levítico. Recebeu os dízimos de Abraão e, portanto, era superior a Abraão. Abraão foi um dos patriarcas. Os patriarcas são superiores a seus descendentes. Portanto, Melquisedeque é maior que os descendentes de Abraão. Os sacerdotes comuns são descendentes de Abraão. Portanto, Melquisedeque é maior que eles. Melquisedeque é maior que os filhos de Levi, porque estes podem exigir dízimos por uma prescrição legal, mas ele o fez como um direito que possuía pessoalmente e que ninguém lhe concedeu. Os levitas recebiam dízimos como homens mortais. Melquisedeque os recebeu como alguém que vive para sempre, Hebreus 7:8. De fato, pode-se dizer que Levi, a quem os israelitas pagavam o dízimo, tinha pago o dízimo a Melquisedeque, porque aquele era neto de Abraão e, portanto, estava no corpo de Abraão quando este pagou os dízimos. Por todas estas razões, Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico de Hebreus 7:11. Daí em diante, o escritor prossegue mostrando em que radica a superioridade do novo sacerdócio. O próprio fato da promessa de um novo sacerdócio, Hebreus 7:11, mostra que o sacerdócio antigo era inadequado. Se o sacerdócio antigo tivesse completado a função de levar aos homens a presença de Deus, então não se teria requerido mais um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E além disso, a introdução de um novo sacerdócio é algo revolucionário. De acordo com a lei, todos os sacerdotes deviam pertencer à tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Isso mostra que todo o sistema antigo está superado, a lei fica anulada, veio algo superior à lei, agora a lei é uma letra morta. O novo sacerdócio é para sempre, Hebreus 7:15-19, 15 ao 19. Sob o sistema antigo, os sacerdotes morriam, não havia permanência, mas agora veio um sacerdote que vive para sempre. O novo sacerdócio foi introduzido por um juramento de Deus. Eu acho que é introduzido, tá escrito errado. O novo sacerdócio foi introduzido por um juramento de Deus. O Salmo 110:4 diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É óbvio, Deus não jura levianamente. Nunca introduziu desta maneira o sacerdócio comum, isto é, algo novo. O novo sacerdote não oferece sacrifícios por si mesmo. Hebreus 7:27. O sacerdócio ordinário teve sempre que oferecer sacrifícios por seu próprio pecado antes de poder fazê-lo pelos pecados do povo. Mas Jesus Cristo, o novo sumo sacerdote, não tem pecado e não necessita de sacrifício por si mesmo. O novo sacerdote não precisa repetir ininterruptamente os sacrifícios. Hebreus 7:27 oferece um sacrifício perfeito que nunca precisa repetir-se, porque abriu para sempre o caminho à presença de Deus. Agora resumamos da maneira mais direta as ideias que rondavam na mente do autor quando pensou em Jesus e termos de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para que resulte claro, chamamos a atenção sobre os pensamentos mais importantes sem nos deter em suas derivações. Jesus é o sumo sacerdote, cujo sacerdócio não depende de alguma genealogia, mas sim de si mesmo e só de si. Jesus é o sumo sacerdote que vive para sempre, nunca morre. Jesus é o sumo sacerdote sem pecado e que, portanto, nunca precisa oferecer sacrifício algum por seu próprio pecado. 4. Jesus é o sumo sacerdote que, ao oferecer-se a si mesmo, fez o sacrifício perfeito. Já não se requer não requer que todos os dias sejam feitos sacrifícios. O sacrifício que abre o caminho a Deus foi feito uma vez para sempre. A função do sacerdote é abrir as portas de acesso a Deus. Jesus o fez de uma vez para sempre, realizando
definitivamente o que o sacerdócio comum e terreno jamais pôde fazer. Desta maneira, vemos quais eram as ideias gerais na mente do autor de Hebreus quando pensava de Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, nos voltaremos para esta passagem e seus detalhes, para estudá-la em sessões, mas retendo sempre as nossas mentes esta concepção geral. O rei, o sacerdote verdadeiros. Hebreus do 7, do 1 ao 3. Como vimos, as duas passagens nas quais o escritor de Hebreus funda seu argumento são o Salmo 110, 4 e Gênesis 14, 17 e 20. No antigo relato de Gênesis, Melquisedeque é uma figura estranha e quase misteriosa. Chega do céu, nada se diz de sua vida, nascimento, morte e ascendência. Simplesmente chega, dá a Abraão pão e vinho, o que para nós que lemos a passagem à luz do já conhecido tem uma ressonância muito sacramental. Abençoa Abraão para logo desaparecer do estrado da história com a mesma inexplicável rapidez com que chegou. Não é muito estranho que no mistério deste relato o autor de Hebreus achasse um tipo de prognóstico e um símbolo de Cristo. Melquisedeque é por seu nome Rei de Justiça, por seu domínio Rei de Paz. Esta ordem é ao mesmo tempo significativa e necessária. A justiça deve preceder sempre a paz. Sem justiça não pode existir a paz. Como Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e como de novo diz em Romanos 14:17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A ordem é sempre a mesma, em primeiro lugar a justiça e logo a paz. Bem pode dizer-se que toda a vida é uma busca da paz, mas também pode dizer-se que os homens persistem em buscar a paz de uma maneira equivocada. Os homens buscam a paz escapando, mas o problema com o escape é que sempre faz-se necessário o retorno. A J. Gossip traz a descrição de uma mulher abandonada que vivia descuidadamente numa água furtada. Era preguiçosa, desordenada e suja. Uma tarde sai de sua casa e vai ao cinematógrafo. Por 1 ou 2 horas escapa rumo ao encanto e o luxo do mundo do filme, mas logo tem que retornar. O escape está bem, mas o retorno é inevitável. W.M. McGregor conta de uma anciã que vivia num bairro miserável de Edimburgo. Cada tanto se desgostava com os arredores nos quais vivia e fazia uma excursão por seus amigos para obter alguns dólares. Com este dinheiro se embriagava irremediavelmente. Quando a reprovavam, respondia: reprovam-me a oportunidade de poder sair fora do bairro com um servo de uísque. Era um escape, mas tinha que retornar. Sempre é possível encontrar certo tipo de paz pelo caminho do escape, mas nunca se trata de uma paz perdurável. O Dr. Johnson insistia em que o homem deveria ter um hobby como a química ou algo pelo estilo, porque, segundo ele, é necessário ter tantos refúgios na mente quanto possível, mas até ali é necessário o retorno. O escape não é algo equivocado. Algumas vezes é necessário para preservar a saúde e o bem-estar, mas é sempre um paliativo e jamais uma cura.
Existe a paz da evasão. Muitos buscam a paz recusando-se a enfrentar seus problemas, postergam o encará-los, lançando-nos ao mais recôndito de suas mentes e tentam baixar a cortina sobre eles. Digamos duas coisas com relação a isto. Em primeiro lugar, ninguém soluciona jamais um problema recusando encará-lo. Apesar da constante evasão, o problema sempre estará ali. Os problemas são como as enfermidades. Quanto mais recusarmos encará-los, piores se tornam. Por este caminho chegaremos a um ponto em que a enfermidade se tornará incurável e o problema insolúvel. O segundo até pode ser mais sério. A psicologia nos diz que uma parte da mente jamais se detém no processo de pensar. Conscientemente podemos fugir de um problema, mas nosso inconsciente o segue esquadrinhando. É como uma bala escondida no corpo que pode arruinar uma vida. Longe de brindar a paz neste mundo, a evasão é o que mais pode destruí-la. Existe o caminho da transação. É possível chegar a certo tipo de paz com transações. De fato, trata-se de um dos métodos mais comuns no mundo. Podemos buscar a paz suavizando certo princípio ou por um acordo difícil entre duas partes que não ficam plenamente satisfeitas. Kermit Ebb diz: podemos transgredir por um tempo suficientemente longo, mas chegará um dia em que devamos nos pôr de pé para prestar contas se desejarmos dormir tranquilos. A transação significa deixar sem resolver os extremos soltos das coisas. A transação, pois, inevitavelmente significa tensão, ainda que se trate de uma tensão mais ou menos oculta. A tensão significa inevitavelmente uma preocupação que corrói. A transação é, portanto, inimiga da paz. Existe o caminho da retidão. Isso se pode expressar também de outra maneira. É o caminho da vontade de Deus. Para ninguém há paz enquanto não diga faça-se a tua vontade. Mas uma vez que se diga isso, a paz invade a alma. Isso aconteceu até o próprio Jesus, quando foi ao jardim do Getsêmani, com sua alma sob tensão, uma tensão tal que ele fez suar sangue, mas ali aceitou a vontade de Deus e saiu convertido num homem em paz. Tomar o caminho da retidão, aceitar a vontade de Deus, significa remover a raiz do que se opõe à paz. É o único caminho que subtração para uma paz perdurável. É o único caminho que subtração para uma paz perdurável. O autor de Hebreus multiplica as passagens para mostrar que Melquisedeque não tem descendência. Age desta maneira para pôr em contraste o novo sacerdócio de Jesus Cristo com o antigo sacerdócio araônico. Um sacerdote judeu não podia ser sacerdote se não demonstrava sua descendência ininterrupta desde Arão, e se um homem podia estabelecer tal descendência, nada podia impedi-lo de ser sacerdote. Quando um sacerdote se casava, sua esposa, se era filha de sacerdote, devia exibir uma árvore genealógica de 4 gerações. Se não era filha de um sacerdote, devia apresentar sua árvore genealógica até 5 gerações anteriores. O caso estranho e quase incrível é que todo o sacerdócio judeu estava baseado sobre a genealogia. As qualidades pessoais não entravam de
maneira nenhuma em conta. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, não por causa do que tenha herdado, mas sim por causa do que é. Seu sacerdócio está em si mesmo. Como dissemos, o autor acumula palavras para sublinhar isto. Algumas chamam a atenção, diz que Jesus era sem genealogia. A palavra grega é agenealogetos, uma palavra que até onde sabemos nenhum escritor grego tinha usado antes. Bem, pode ser que o autor a inventasse em seu afã de sublinhar o fato de que o poder de Jesus não dependia da genealogia. Muito provavelmente é uma palavra nova para descrever um fato novo. Diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe. As palavras usadas são apator e ametor, que também são muito interessantes. No grego corrente tem certo uso. Ordinariamente descrevem os meninos onde que tá aqui? No grego corrente tem certo uso. Ordinariamente descrevem-se os meninos abandonados e errantes e pessoas de baixa extração. Desprezava-se com menosprezo o homem que não tinha antepassados. Mas ainda mais, a palavra apator, sem pai, tem um uso técnico legal no grego dos papiros contemporâneos. Era usado nos documentos legais, especialmente nas certidões de nascimento, com o sentido de pai desconhecido e, portanto, ilegítimo. Assim, por exemplo, há um papiro que fala de Jeiremon, apator, pai desconhecido cuja mãe é Tarsis. É assombroso que o autor de Hebreus adote palavras como estas para sublinhar seu pensamento. Os escritores cristãos têm uma estranha maneira de redimir as palavras, assim como redimir homens e mulheres. Nenhuma frase parecia muito forte ao autor para insistir no fato que a autoridade de Jesus estava em si mesmo e não provinha de nenhum homem. A grandeza de Melquisedeque. Hebreus 7, do 4 ao 10. O autor de Hebreus aqui se preocupa em provar a superioridade do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre o sacerdócio comum. Espraia-se sobre a questão dos dízimos, porque Abraão tinha pago um dízimo e Melquisedeque a 10ª parte do despojo de sua vitória. A lei sobre os dízimos está estabelecida em Números 18, 20 e 21. Então aqui já está falando que o dízimo é 10% dos despojos, né, da batalha que ele teve, né, 10% daquilo que ele conseguiu na guerra. Ali diz a Arão que os levitas não terão território geográfico destinado a eles na terra prometida, mas receberão a 10ª parte para a parte de tudo pelos serviços que prestarem no tabernáculo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os filhos de Levi, dei todos os dízimos aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Assim, pois, a lei dava aos levitas o direito de receber dízimos, a 10ª parte do produto de todos os seus irmãos israelitas, de modo que agora o autor estabelece por uma série de contrastes a superioridade de Melquisedeque sobre os sacerdotes levíticos. Faz 5 diferenças. Os
levitas recebem dízimo do povo, e este é um dízimo que só eles desfrutam. Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, não sendo membro da tribo de Levi. Agora poderia se arguir que isto coloca Melquisedeque no nível dos levitas, mas não prova sua superioridade sobre estes. Por isso, nosso autor adiciona outros 4 pontos. Os levitas recebiam dízimo de seus irmãos israelitas, mas Melquisedeque não era israelita, mas sim estrangeiro. Além disso, não recebeu dízimos de um israelita qualquer, mas sim nada menos que de uma pessoa como Abraão, o fundador da nação. Devia-se uma ordem legal que os levitas possuíssem o direito de exigir dízimos, mas Melquisedeque os recebeu em razão do que era pessoalmente e não por determinação da lei. Possuía tal grandeza essencial e pessoal que não precisava de um mandato legal que os autorizasse a recebê-los. Os levitas recebiam dízimos como mortais. Melquisedeque vive para sempre. Finalmente, o autor elabora um argumento estranho e curioso por aquele que se desculpa de antemão. Levi era descendente direto de Abraão e o único autorizado legalmente a receber dízimos. Agora, se Levi era descendente direto de Abraão, significa que estava já no corpo de Abraão. Foi este aquele que engendrou a Isaque, Jacó e a Levi. Portanto, pode argumentar-se que nesse tempo Levi estava potencialmente no corpo de Abraão. Em consequência, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, também pagou Levi, porque estava incluído no corpo de Abraão. Desta maneira, Levi, o único autorizado a receber dízimos, de fato pagou o dízimo a Melquisedeque, o que constitui a prova final de que Melquisedeque era superior a Levi. Trata-se de uma argumentação em extremo inusitada, como a argumentação rabínica era sem dúvida suficientemente convincente para aqueles aos quais se destinava, apesar do fantástica que nos parece. Mas, por estranho que pareça, este argumento encerra uma grande verdade. O que um homem faz repercute em seus descendentes. Se um homem cometer algum pecado, pode transmitir a seus descendentes, já seja a descendência ao mesmo, já seja alguma tara física real ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Se um homem viver uma vida proba e sadia, transmite aos que o seguem um rico patrimônio. Levi, segundo a argumentação do escritor de Hebreus, estava afetado pelo que Abraão tinha feito. Dentro da fantasia da argumentação rabínica fica em pé a verdade de que ninguém vive para si, mas sim transmite algo de si aos que o seguem. O Novo Testamento e o Novo Caminho, Hebreus 7, do 11 ao 20. Ao ler esta passagem, lembremos a ideia básica de religião sempre presente na mente do autor de Hebreus. Para ele, a religião é o acesso à presença de Deus. É o que nos permite chegar a Deus como amigos, sem que nada se interponha. Esta era a comunhão que a antiga religião judia queria levar a efeito. E para isso tinha 2 caminhos. Em primeiro lugar, estava em seu desígnio realizar isso mediante a obediência à lei. Que o homem obedeça à lei
e se faça assim amigo de Deus, que seja sempre obediente aos mandamentos de Deus e assim tenha sempre direito ao acesso a Deus. Mas em segundo lugar, reconhecia-se que tal obediência perfeita estava fora das possibilidades do homem, daí que se introduziu todo o sistema sacrificial. Quando um homem era culpado de ter quebrado a lei, oferecia o sacrifício requerido e, assim, suponha-se corrigida a transgressão pelo sacrifício. Isto é, o que o autor de Hebreus pensa ao dizer que o povo se tornou um povo da lei sobre a base do sacerdócio levítico. Sem os sacrifícios levíticos para expiar as transgressões da lei, esta teria sido completamente impossível. Mas o sistema de sacrifícios levíticos se mostrou ineficaz para restaurar a comunidade perdida entre Deus e o homem. De fato, não restabeleceu o perdido acesso a Deus, de modo que se requeria um novo sacerdócio. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque agora não diz que este sacerdote difere do antigo porque não depende de mandatos meramente humanos. Carnal é a palavra grega, mas sim do poder de uma vida que é indestrutível. Cada prescrição particular que estabelecia o artigo sacerdócio tinha que ver com o corpo físico do sacerdote. Ponto. Para ser sacerdote, devia-se ser descendente direto de Arão, provir fisicamente dele. Mesmo assim, havia 142 teras físicas que podiam desqualificá-lo. Algumas delas se detalham em Levíticos 21:16. Estas desqualificações são puramente físicas. A cerimônia de ordenação é esboçada em Levíticos 8. O banho em água por aquele que o candidato podia considerar-se ritualmente limpo.